E outra coisa que eu estava pensando é que o verdadeiro filho de Deus, ele deve fazer uma coisa: ele vem na igreja e pega a sua porção e não murmura de nada da pregação. Come aquilo que Deus te dá, leva e não vai murmurar com aquilo que foi pregado, porque isso é um perigo. Quer dizer, você vem, nós viemos, então aquilo que você deve, o alimento que você deve pegar, come aquilo e vai embora, satisfeito com aquilo, e deixa as outras coisas que Deus resolve. Deus resolve. Eu estava pensando, por exemplo, em Caim. Caim, por exemplo. Caim, ele foi um homem, não foi aquela vez que ele foi ali fazendo aquele altar, que não era a primeira vez. Talvez ele e Abel já teriam ido várias vezes na igreja, lá, quer dizer, adorar a Deus e tudo mais. Mas aquele dia, naquele culto que Caim foi, naquele dia, talvez foi o culto que ele mais preparou para dar louvores a Deus. Porque ele foi, o profeta chegou até a falar, ele era um homem sincero. Ele era um homem sincero, ele foi lá porque ele conhecia a maneira de honrar a Deus. E ele era tão sincero que ele procurou fazer o melhor no sentido do conhecimento dele. Quer dizer, outros cultos, às vezes ele ouviu pregação, eu estou falando de uma maneira para os irmãos entenderem. Às vezes aquelas pregações não trouxe problema para ele, mas chegou um dia que ele foi, quer dizer, para ele seria o maior culto, porque ele preparou tudo para adorar a Deus. E lá ele ouviu algo diferente e aquilo tirou ele da vida eterna. Talvez um culto só, a pessoa ouve uma coisa e murmura daquilo e vai embora e nunca mais. Ele perde tudo que ele tinha para ganhar. Porque o que nós temos para ganhar é a vida eterna através daquilo que nós ouvimos. É através da palavra. Então aquele culto para Caim foi o último culto. E ele foi para adorar a Deus e achando que ele estava fazendo melhor do que o irmão dele. Mas chegou lá, ele encontrou uma mensagem diferente, e ele não aceitou aquela mensagem. Deus tentou de todas as maneiras para ele aceitar, e ele não quis aceitar, porque aquilo não estava no coração dele. Já pensou uma coisa dessa? Então, nós devemos ter isso. O Deus que está no nosso coração não vai murmurar de nada, vai pegar o seu prato, vamos dizer assim, pega o seu prato, come e vai embora, e deixa para você jantar outro dia de novo, aquilo que Deus dá para você, dá para mim, sabe? E não murmurar de nem nada que você ouve na pregação, porque tem coisa, irmão, que tira a pessoa vai embora por bobagem. Vai embora por bobagem. Porque, às vezes, tem coisa que acontece, ou que o pregador fala, às vezes aquilo é Deus que quer que aquilo seja falado, sabe? Porque todo mundo sabe disso. A maneira de Deus salvar é pela palavra. A maneira de Deus tirar aqueles que não são salvos é pela palavra também. Não tem, isso aí é uma faca de dois gumes. Não tem jeito, sabe? Então aí a gente fica pensando, fala assim, olha, às vezes pessoas vêm na igreja, fica tempo, né? E depois vai embora. E talvez nunca mais volta. Mas às vezes é porque ele não entendeu. Às vezes aquele dia era exatamente o passo para a vida eterna. Aquele dia, tá? Como Caim, por exemplo, aquele dia era a hora dele aceitar para viver. Porque Deus chegou a falar com ele, Caim, faz do jeito que seu irmão está fazendo, que se você fizer, você acha que não vai haver aceitação para ti? Vai. Mas se não fizeres, e o que ele fez? Ele não fez. Não quis fazer. E ouvindo Deus falar, sabe? E ele viu, aquilo era Deus mesmo descendo e falando com eles. Hoje é Deus falando conosco através da palavra.
sabe? Então Deus está falando hoje conosco e nós devemos ouvir essa voz para a vida eterna e não deixar que um dia nós chegamos no culto aqui e houve alguma coisa e aquilo vai nos tirar, sabe? Faça como aqueles discípulos, vamos fazer como eles. É dura a pregação? É, mas o que nós vamos fazer? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, então como que nós vamos fazer? Nós vamos ficar ouvindo, porque se nós não entendemos agora, nós vamos entender depois, porque o Deus que está no nosso coração vai nos revelar as coisas que nós precisamos. Então, nós viemos na igreja exatamente por causa disso, porque vem um dia, você ouve, eu não entendi muito não, espera que Deus te revela. Não fica pensando não que se você é um filho de Deus, Ele vai te revelar. Vai, e Deus, o que Deus tem que não vai revelar aos seus filhos? Tudo que Ele tem, que Ele pode revelar, Ele vai revelar. Ele revela, sabe?